Hoje nós vamos falar sobre a missão Artemis II da NASA, também conhecida como a Volta dos que não foram. Primeiro que o nome da missão é em homenagem à deusa grega Artemis, que faz parte do panteão grego, filha de Zeus e irmã de Apolo. A Satanasa sempre coloca nome de deuses pagãos em suas missões. É no mínimo curioso notar que a missão teve início no dia 1º de abril. E aqui no Brasil nós sabemos que o dia 1º de abril é conhecido como o Dia da Mentira. Mas lá nos Estados Unidos, o significado é ainda mais forte. Nos Estados Unidos, o dia 1º de abril é conhecido como April Fool's Day, Dia dos Bobos de Abril. Exatamente isso. Lá nos Estados Unidos, esse dia é conhecido como o Dia dos Bobos, uma data popularmente encarada como um dia para pregar peças, fazer pegadinhas e trotes inofensivos em amigos, familiares, colegas de trabalho e até pelo público em geral através da mídia. É muito comum que grandes empresas, marcas e veículos de imprensa criem notícias falsas elaboradas ou anunciem produtos ridículos para testar a atenção do público. E lá, meus amigos, eles levam isso muito a sério. Se você digitar, por exemplo, no YouTube April Fool's Day, você vê as famílias sempre pregando peças, é uma tradição muito forte. Por exemplo, aqui, um pai no período da pandemia disse para as filhas que elas teriam que retornar às aulas. E de repente ele pergunta para elas, mas que dia é hoje? Vocês pararam para pensar que dia é hoje? E quando elas descobrem que é 1º de abril, elas se trocaram, colocaram uniforme, separaram material e na verdade a escola não tinha retomado. Portanto, eles levam muito a sério essa questão do 1º de abril como um dia de pregar peças, pegadinhas, isso envolve até mesmo a grande mídia. Eles estão deliberadamente tirando sarro da cara do gado, não há outra explicação. Depois de tantos adiamentos, tinha que marcar exatamente para 1º de abril, o dia da mentira em muitos países e dia do bobo nos Estados Unidos? Outra coisa é que o lançamento é feito do Centro Espacial John Kennedy. E obviamente ele fica aqui onde está esta marcação, perto de Orlando, dá mais ou menos 1 hora de carro de Orlando, dos parques da Disney, e adivinha onde caem esses rojões aprimorados? É claro que eles caem no mar, depois de subir a uma baixa altitude, não deve passar de 2-3 quilômetros de altitude no máximo, até cair no mar, tanto que a aviação continua normal, não é interrompida, porque ele voa muito abaixo dos aviões. Nós temos um vídeo no canal mostrando que tem uma equipe para recuperar os destroços desses foguetes próximo ao Triângulo das Bermudas. Tá aí as imagens para que vocês possam ver. Na verdade, o Kennedy Space Center é basicamente um parque, um museu. Inclusive eu perguntei aqui para o Google qual é o parque da NASA perto da Disney? E ele respondeu, o parque da NASA, localizado próximo ao complexo da Disney, é o Kennedy Space Center. Tecnicamente ele está localizado na região do Cabo Canaveral, mais ou menos 100 km de distância do Walt Disney World Resort. Trajeto de carro leva entre 1 hora, 1h30, dependendo do trânsito. E eles colocam aqui as principais atrações. O complexo conta com o ônibus espacial Atlantis, foguete Saturno V do programa Apollo, simuladores de lançamento e jardins de foguetes históricos. É o único lugar onde os visitantes podem ver de perto naves que realmente foram ao espaço e, dependendo da data, até assistir a um lançamento de foguete ao vivo. Há muito tempo atrás, quando eu tinha 13 anos de idade, eu tive a oportunidade de conhecer este parque. Mas é mero entretenimento. Ele abre todos os dias e eu perguntei aqui no Google se eles faziam lançamento de foguetes todos os dias. Eles disseram aqui que ocorre várias vezes por mês. A média atual é de um lançamento a cada 3 ou 4 dias. Então você vai lá, compra o ingresso, você pode colocar aqui, olha, consultar ingressos, vai ter o preço pelo TripAdvisor, pelo Booking, SeatPass, você escolhe aqui. A pessoa que for viajar, você pode comprar o ingresso e a cada 3 ou 4 dias tem um lançamento. Só que sempre no mesmo padrão. Eles soltam lá o rojão aprimorado sobe um pouquinho, cai no mar
e eles te colocam numa tela para você acompanhar o CGI. E se alguém acha que eu estou exagerando, eu vou mostrar para vocês um trecho do lançamento ao vivo acompanhado pela CNN. Vocês vão perceber que a repórter da CNN, ela quer falar que o foguete está caindo. Então ela ameaça falar, nossa, parece que o foguete está caindo. Ela começa a gaguejar, com certeza alguém fala no ponto dela que ela não poderia falar aquilo e ela muda a fala, mas fica muito claro, é muito perceptível. Eu vou pôr para vocês exatamente nesse momento. Até haver a separação do segundo estágio. Essa imagem que a gente está assistindo dá uma impressão de que ele está indo, ele está subindo, né? Vocês perceberam? Essa imagem que nós estamos vendo dá uma impressão de que ela gagueja várias vezes. Com certeza alguém vem no ponto que fica no ouvido dela e fala, não fala isso, não fala que tá caindo, porque todo mundo tá vendo que tá caindo. Embora essa seja uma transmissão oficial da mídia mainstream, mesmo o repórter ele não consegue negar o que os olhos estão vendo. Vou voltar para vocês. Essa imagem que a gente está assistindo dá uma impressão de que ele está indo, ele está subindo, né? Ele está fazendo uma força gigantesca para... Vocês percebem? Ela queria muito falar que dava a impressão de que estava caindo, porque tá caindo, ninguém é cego. Ela gagueja, e aí ela muda. Ele tá subindo, né? Mas, tipo, falando ao contrário do que tá sendo visto. Essa foto eu baixei do site oficial da NASA. Você consegue entrar lá, Artemis 2, tem uma galeria de fotos, vídeos. E é nítido, a partir daqui já tá caindo. Não deve ter subido nem mesmo 2 quilômetros. Mas para os amantes do globo que não se conformam, vejam esta imagem gravada de um avião pela passageira. Então ela está filmando do assento dela no avião, da janela. Você percebe que já começa a fazer aquela curva, aquela parábola. Não tem nada a ver, vai entrar em órbita, tá vencendo a força da gravidade. Não, ele já começa a inclinar em baixa altitude, a parábola vai ficando mais acentuada, o avião está muito acima, que ela está aplicando o zoom, mas o avião está muito acima, ela está aplicando o zoom, e depois o zoom vai recuar, vocês vão perceber. A partir daí já não tem mais nada, a partir daí os destroços já caíram no mar. E é claro que no canal nós fazemos um trabalho investigativo, a imagem à esquerda é uma filmagem amadora da Artemis 2, e a imagem à direita seria a oficial. Então vamos acompanhar aqui, do lado esquerdo, alguém que estava lá na praia filmando o lançamento desse rojão. Você vê que já começa a fazer a parábola. Em poucos segundos ele está quase paralelo e já começa a cair. Depois vai entrar um rapaz comentando. Então as pessoas que estão na praia, vejam isso. Talvez não tenha subido 2 quilômetros. Talvez 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. Por isso que os voos continuam normal, sem nenhuma interrupção, sem nenhum alerta, nenhum aviso, porque a partir daqui, acabou. O que sobrou da estrutura cai no mar e tem aquela equipe para fazer o resgate dos destroços. Não tem nada de, tá vencendo a força da gravidade, tá entrando em órbita. Não tá entrando em órbita. Eles falam, olha que ridículo. É que tá em inglês aqui, mas eles comentando o quão ridículo que é você acreditar que foi pro espaço. Não tem como. Por isso que a Bíblia fala a respeito daqueles que veem a verdade, mas escolhem amar a mentira. E Satanás é conhecido como o pai da mentira. Então tá aqui a imagem que foi feita, o local de lançamento no Cabo Canaveral, Kennedy Space Center, e aonde cai o rojão aprimorado, Triângulo das Bermudas. Por isso que tem toda essa história de que os navios não podem passar pelo Triângulo das Bermudas, que é muito perigoso, tal, para que aquela equipe possa recolher os destroços sem interrupções. Nós temos um vídeo no canal que mostra que a Disney e a NASA são essencialmente a mesma coisa. Basicamente começa de uma parceria entre o Walt Disney e o Wernher von Braun, eles trabalhando nos mesmos projetos. Esse vídeo ele é praticamente um mini documentário, ele é bem detalhado. Artigos sobre
Van Braun e Walt Disney, no próprio site oficial da NASA, assumindo a parceria desde o início. A Artemis II estaria levando 4 astronautas para orbitar a Lua, mas não haverá pouso, mais de 50 anos depois da Apollo 11, e eles ainda não têm tecnologia para pousar, sendo que o Neil Armstrong, supostamente o primeiro homem a pousar a Lua, ele disse que eles foram para lá basicamente com uma calculadora. Era um computador que não tinha teclado, não tinha monitor. Nos melhores dias atingia 1 MHz, não tinha quase nada de memória, talvez 32 kilobytes. O teclado, na verdade, era numérico, do 0 ao 9 apenas. Com menos do que uma calculadora, eles conseguiram pousar há mais de 50 anos. E agora não tem tecnologia para pousar. Muito convincente. Outra coisa é que a NASA diz que a radiação extrema do cinturão de Van Allen é um dos maiores riscos para a tripulação da Artemis II, fora do campo magnético da Terra. Mas por que eles estariam preocupados com isso agora, se dizem que passaram por lá em 1969 sem problemas? E por que a NASA nunca mostrou vídeos em tempo real dentro do cinturão com medidores de radiação visíveis? E o pior é que o campo magnético nem se formaria no modelo da Terra-Globo, porque o núcleo da Terra-Globo é formado principalmente por uma liga metálica de ferro e níquel, entre 80% e 95% de ferro e níquel, e esse núcleo estaria a temperaturas que podem passar de 5.000 graus Celsius. Então a informação oficial é que o núcleo de ferro e níquel estaria entre 5 a 6.000 graus Celsius. Só que o ferro perde suas propriedades magnéticas quando aquecido acima de 770 graus, e o níquel também perde o seu ferromagnetismo e torna-se paramagnético, ou seja, sem as propriedades necessárias para formar um campo, quando aquecido acima de 350 graus. Esses cinturões de prótons e elétrons, eles só são possíveis no modelo da Terra plana, que é um sistema eletromagnético fechado, coberto por um domo físico de quartzo, pressionado pelas águas primordiais. O quartzo, quando pressionado, tem o efeito piezoelétrico, o Sol trabalha como um conversor dessa energia, mas no modelo Globo isso não teria o menor sentido. Mas vamos trabalhar com a hipótese que eles próprios apresentam, que de fato tem esses cinturões de prótons e elétrons extremamente radioativos e você precisaria de uma proteção muito relevante. Mas apresentam aqui uma cápsula feita de uma liga fina de alumínio. Eles querem que acreditemos que a cápsula que é construída com uma liga de alumínio e lítio e com um pequeno revestimento térmico seria capaz de atravessar toda essa radiação. Eu peguei uma imagem oficial da cápsula e eu vou dar um zoom para nós observarmos se ela realmente teria toda essa resistência. Eu pesquisei o que seria o escudo térmico. É basicamente uma resina epóxi. Não estou brincando, vocês podem pesquisar. E quando você dá um zoom, você vê uma série de defeitos. Vejam os defeitos e as imperfeições. Esses rebites estão horrorosos. Falhas gritantes nas soldas. Imagina, quem que entraria nisso para enfrentar uma super radiação, com os rebites todos mal feitos, as soldas totalmente falhas. Aqui você tem ponto de solda, aqui você tem um buraco, aqui você tem ponto de solda, aqui você tem outro buraco. Jamais que alguém entraria nisso em sã consciência. Para passar pelos cinturões de Van Allen, que são 2, seria necessário falar em metros de espessura, talvez metros de chumbo ou outros materiais, e não uma liga fina de alumínio. Mas o que eles fazem para deixar o público cativado? Começam a inventar relatos de problemas técnicos, problemas de última hora, incluindo banheiro defeituoso. Tripulação da Artemis II relata cheiro de queimado vindo do banheiro na nave. A pessoa pensa, nossa, eu tenho problemas aqui com o meu banheiro, já tive problemas, mas até os astronautas têm.
Depois eu vi uma outra notícia que eles tiveram problema com o Outlook, para que a pessoa crie uma certa empatia. Eu também tô tendo o mesmo problema, eu já tive. Então eles começam a inventar coisas rotineiras de modo a criar uma ligação com as pessoas que estão acompanhando as notícias. Gastaram o equivalente a 156 milhões de reais em um banheiro espacial e ele falha logo no lançamento. Claro que esses problemas técnicos, entre aspas, são plantados para dar um ar de realismo e drama à missão. É importante deixar o público envolvido em alguns dramas, como eles fizeram na Apollo 13. Nossa, na Apollo 13 o astronauta tá tendo que pegar uma fita silver tape, emendar com não sei o que, criar um adaptador, e aí o público fica torcendo para dar certo, mas tudo é um roteiro pré-programado, feito em estúdio. Acaba virando filme, claro. Isso eles fazem para dar um realismo para a missão, levando o público a torcer pelos atornautas, enquanto tudo está sendo controlado por um estúdio aqui na Terra mesmo. Daqui a pouco nós vamos mostrar a imagem decepcionante que veio supostamente da Terra e que não faz o menor sentido. Porque se a nave ficou primeiro orbitando ao redor do globo para pegar o impulso necessário para depois partir para a Lua, por que os atornautas não filmaram com câmera super zoom de altíssima tecnologia acontecimentos na Terra? Por que vem uma foto totalmente decepcionante? A imagem divulgada é essa aqui. Daqui a pouco a gente vai mostrar os vários problemas que essa imagem contém. Mas se eles ainda estavam numa órbita relativamente baixa, por que não fizeram filmagens, por exemplo, mostrando os navios, os aviões voando de lado, voando de ponta cabeça, portos, grandes estruturas? Eu pedi para a IA gerar o que seria uma imagem que pudesse ser obtida da Orion com as câmeras, com a tecnologia que existe hoje. Essa é uma outra imagem gerada pela IA, que seria totalmente possível você filmar navios cargueiros com aqueles grandes containers, estádio de futebol, as pirâmides do Egito, portos, aviões, navios. Mas não, porque hoje as câmeras têm zoom que superam 1000 vezes. Uma pessoa comum pode comprar uma Nikon P1000, até mais, com zoom óptico superior a 1000. Quanto mais os atornautas da NASA, que têm acesso às câmeras mais avançadas do mundo, telescópios, poderiam filmar aqui o Himalaia, por exemplo, a região do Himalaia, filmar satélites. Por que não tem filmagem dos satélites que supostamente estariam em baixa órbita? Aqui uma imagem que poderia ser obtida com zoom de uma famosa ponte que existe em Sydney, na Austrália, dos prédios. Ora, se a Lua está a quase 400 mil quilômetros de distância e você consegue usar câmeras super zoom na Lua, telescópios, quanto mais na Terra a 30 mil, 40 mil quilômetros de distância. Claro que você pegaria imagens como essa se a missão fosse verdadeira. Mas ao contrário das expectativas, é isso que eles apresentam em 2026. A mesma coisa que apresentaram no final dos anos 60. Só para que não tenha nenhuma dúvida, eu estou aqui no site oficial da NASA, nasa.gov. Vou entrar na biblioteca de imagens e vídeos, a tradução está automática, e vou mostrar para vocês uma imagem que mostra claramente a Artemis já caindo no mar. Digitei aqui Artemis 2, estou descendo e está aqui. Muito antes da estratosfera, ela já está caindo, baixíssima altitude, e você pode baixar a imagem no seu computador até em 4K. Continuo no site oficial da NASA e acho que isso encerra qualquer dúvida. Obviamente não foi para o espaço, caiu como sempre no Triângulo das Bermudas. Isso aqui não é uma falha da NASA. Eles são obrigados a revelar a verdade para que a pessoa reconheça a mentira e mesmo assim ame a mentira. Ou seja, se torne cúmplice do engano, portanto, culpada. O salmista escreveu, Salmo 52:3, você prefere o mal ao bem,
a falsidade em lugar da verdade. Salmo 4:2. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? E como Paulo disse, 2 Tessalonicenses 2:10, ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creem na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Se você ama a verdade, eu te convido a se inscrever em meu canal bíblico, O Caminho Estreito. Venha fazer parte da Igreja de Deus. Aqui no canal nós temos muitos estudos bíblicos, sermões, pregações, vídeos, lives, tudo para a sua edificação e salvação. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.